Eu vou disparar aqui o nosso PowerPoint, vocês já devem estar vendo aí o primeiro slide. Então, o que nós vamos fazer hoje realmente é só uma introdução, né? Pegar aí esse movimento, né, de evolução da literatura russa, citar aí as obras de referência, os grandes autores e como que eles contribuíram, né, de uma forma ou de outra para esse panorama da arte, né, ocidental ou da arte mundial, como a gente queira chamar, né, mas como que esses autores, estando já distantes, né, dessa realidade europeia, eles, de certa forma, acabaram não só assimilando muito da literatura europeia, mas também deixaram um legado muito importante aí, para a Europa e para o nosso caso aqui no Brasil também. Tá? Bom, quando a gente pensa aí na história da literatura, né, voltando àquela nossa aula inicial aí de divisão dos períodos literários, né, a chamada visão diacrônica, nós vamos ter como os primeiros referentes aí de cultura literária ocidental, vamos lá, estamos falando aqui de Ocidente, a antiguidade clássica, que para nós seriam Grécia e Roma. Tá? Os primeiros textos aí que vêm da cultura grega, né, os textos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que surgiram aí por volta do século VIII a.C., né, e essa cultura clássica, né, que vai atravessar o período grego e chegar ao período romano, né, até a queda do Império Romano aí do Ocidente, vai ter como marca temporal aí do século VIII a.C. até o século V. Né? Depois, nós entramos nas literaturas nacionais, ou seja, né, no nosso caso, a literatura produzida em língua portuguesa, que é o período medieval. A partir do período clássico, mais precisamente do barroco, nós vamos ter o desdobramento dessa literatura em língua portuguesa em literatura portuguesa e literatura brasileira. Né? Vamos lembrar que as primeiras grandes produções literárias do Brasil são do período do barroco, e aí nosso referente é Gregório de Matos Guerra. E passado o período clássico, né, chegamos ao século XIX, né, o romantismo, o realismo, e agora desaguamos aí no modernismo, século XX e XXI. Tá? Bom, o que acontece com a literatura russa? Tá? Nós vamos ter como primeiras manifestações literárias dessa nação vastíssima, aquele momento ainda, né, da Idade Média, que compreende a virada do século XI para o século XII. Tá? Então, seriam as primeiras manifestações, não ainda no russo, né, na língua russa moderna, porque, vamos lá, assim como acontece na literatura portuguesa, quando a gente pensa no período medieval, nós estamos falando de dialetos que não são exatamente o nosso dialeto nacional, né? Então, as nossas cantigas medievais, né, pensando aí na literatura de língua portuguesa, que eram escritas em galego-português, e que não são nem o português moderno, nem o espanhol moderno, mas era um dialeto ali falado durante a Idade Média, do qual se originou a nossa língua portuguesa. Tá? Assim acontece na literatura russa também. Nós já temos aí por volta do século XI, século XII, as primeiras manifestações literárias, né? Mas, diferente do Brasil, que já começa a sua produção em língua nacional no período clássico, né, a literatura russa, propriamente dita, ela vai surgir dentro do idioma moderno só no século XIX, então dessa virada aí do romantismo para o realismo. Então seria o grande século dessa literatura, tá? É o período mais trabalhado, mais revisitado aí da história literária russa. E aí essa produção que começa no século XIX vai atravessar o século XX, vai
assumir aí a postura modernista também, claro que com diferentes especificidades, né? Vamos lembrar que o modernismo ele é muito variado e ele vai se desdobrar nas diversas nações de forma muito particular, tá? Então, basicamente, o que nós vamos ver hoje aqui são esses autores, né, que entraram aí para o panteão dos grandes autores russos e que pegam justamente essa passagem aí, né, na verdade, o começo do século XIX, e nós vamos chegar aí até os princípios do século XX, né, quando a Rússia, né, passa aí para o status de União Soviética, né, e aí também há uma grande transformação na cultura nacional, né, que assume esse caráter aí transcultural, pensando que são diversos países que formam essa antiga União Soviética, tá? Bom, vamos pegar o início de tudo. Então, no século XI, né, que é aí o nosso referente, o nosso ponto de partida, nós vamos ter, assim como aconteceu na Península Ibérica, né, aqueles diferentes povoados que foram incorporando culturas e desdobrando-se em novas culturas, a própria chegada dos romanos à península, que foi uma espécie de denominador comum. Na Rússia, o que nós tínhamos até então também eram tribos, né, essas chamadas tribos eslavas, né, e a cidade de Kiev, que seria o grande primeiro centro cultural da cultura russa. Tá? Só para a gente ter em mente, Kiev hoje é a capital da Ucrânia. Tá? Então, no século XI, toda aquela região, na verdade, era uma coisa só, né? Muito depois que nós vamos ter esse desmembramento aí da Rússia, né? Formando fronteira ali com a Ucrânia, mas a primeira capital russa foi a cidade de Kiev, né? E hoje ela sequer está em território russo, tá? Mas esse primeiro, então, foi o primeiro grande centro cultural da Rússia, comparado aí com qualquer grande cidade capital ocidental. Tá? Então, Kiev já era um centro importante, assim como a gente vai ter Paris, Londres e tantas outras capitais. Tá? Bom, nós temos aí nessa alta Idade Média essa presença marcante aí dos comerciantes, né? Então, o comércio estabelecido, a própria questão dos artistas, os sábios, né? Os estudiosos, eruditos, os acadêmicos que transitavam, né? Livremente aí de leste a oeste, e já uma primeira manifestação dessa cultura russa em manuscritos, tá? Manuscritos, vamos lá, né? Bem naquele formato medieval, que também, né, quando comparados aí, eles estão em pé de igualdade com o que a Europa produzia, né, de cultura manuscrita nesse momento, né? Só para a gente ter ideia de que realmente há uma variedade cultural, artística já disseminada nesse momento, e esse patrimônio começa a circular, né, aí pelo território russo, e ele guardado, ele posto aí como um bem cultural a ser preservado, tá? Porém, né, vamos voltar um pouquinho na história, né, no cisma religioso ali entre Roma e Bizâncio, né, então a Igreja Católica do Oriente, do Ocidente, a Igreja Católica do Oriente, esses povos eslavos sofreram uma perda cultural, política, econômica muito forte, porque aí começa uma barreira, né, entre a Rússia e o Ocidente. Tá? Então, há um distanciamento aí, não só político, mas cultural também, né? Então uma espécie de separação, que só por volta aí do ano 1700 vai começar a ser modificado. Então começa aí uma reabertura, né, e um diálogo possível entre a cultura russa e a cultura europeia. Tá? Bom, então Kiev foi arrasada, né, pensando aí nesse desdobramento. A cidade de Kiev foi arrasada, a Polônia, nesse momento, se separa do leste, né,
vai surgir como um país independente, e o sul da Rússia foi abandonado. No século XV, os principados sobreviventes agrupam-se em torno de Moscou, num desesperado esforço de sobrevivência. Então, Moscou, vamos lá, que fica mais ao norte, aí, mais ao leste, vai se transformar num novo grande centro cultural e, obviamente, vamos lá, na nova capital também da Rússia. Tá? Então, nesse momento, há uma forte transformação social, no sentido de esses povos estarem se reorganizando depois dessa separação, depois dessa crise, dessas disputas territoriais, e aí Moscou vai ser o foco de interesse. Não à toa, as duas grandes cidades aí que servem como pano de fundo para essas obras literárias, que nós vamos citar algumas delas aqui, são Moscou e São Petersburgo. Tá? Então, há uma linha de poesia popular muito rica nesse momento, ainda um apego à literatura oral muito forte, então aquela poesia mais popular, mais folclórica, já começa a se desdobrar aí em novas vertentes, e uma variedade muito rica, e a partir da introdução do alfabeto cirílico, que é o alfabeto que eles usam ali na Rússia, começou uma cultura de registrar essas obras. Então, aquela antiga literatura oral passa a ser literatura escrita. E aí nós vamos ter uma grande primeira obra do momento, que é o Dito da Expedição de Igor, que é um poema épico, ele é anônimo, então, vamos lá, ele vem de uma tradição popular, então ele não tem um autor específico, assim como nós vamos ter, por exemplo, na Alemanha, o Anel do Nibelungo, na Espanha, o Cantar do Meu Cid, na Inglaterra, as Aventuras de Robin Hood. Então, essas obras folclóricas, populares, que vêm dessa tradição oral, ganham aí a expressão escrita. Então, é um poema épico anônimo, tá? Que durante o século XII, já pegando aí o século XII, ele vai ser escrito ainda na língua oficial, que é o eslavo eclesiástico. Então, é um primeiro marco aí dessa literatura russa, mas ele ainda não é escrito no russo moderno, ele ainda tem esse princípio aí, esse dialeto chamado de eslavo eclesiástico. Tá? Então, em seguida, surgiram outras obras, como os Anais, as Crônicas da Galícia, também ainda nesse eslavo eclesiástico, mas são obras menores, quando comparadas ao Dito da Expedição de Igor. Então, realmente, aquela foi uma primeira grande obra. Temos outras depois nessa língua antiga, mas nada que se compare a ela. Tá? O que nós vamos ter realmente de interessante, pensando assim, desse panorama, o que veio depois, que mereça ser comentado, já está lá no século XIX, e aí já pensando na língua russa moderna, quer dizer, já são textos escritos no russo, conforme nós temos até hoje em dia, e o primeiro grande nome vai ser o Pushkin. Tá? O Pushkin, que nasceu em 1799, morreu cedo, em 1837, vamos lá, tinha praticamente 38 anos, mais novo que eu, quando veio a falecer, mas já é o primeiro grande nome da literatura russa. Então, nós diríamos que se o Dito da Expedição de Igor é a primeira grande obra da cultura russa, o primeiro grande autor que escreve em russo vai ser o Pushkin. Tá? E aí, o que vem, toda essa produção literária que veio depois, dessa questão do jugo tártaro, dessas transformações históricas, tudo isso começa, de certa forma, a quebrar, eles procuram quebrar essa barreira que existe entre a Rússia e o resto do mundo. Então é muito interessante, porque é um país que está ali, na verdade, ele, quando a gente pega o mapa mundi, fica muito evidente, essa parte mais ocidental, em que inclusive está a capital,
da Rússia, ela agrega ali o que a gente chama de leste europeu, né, embora a maior parte da extensão territorial russa pertença ao Oriente, né, mas é um país que está muito próximo ali, né, pensando em termos geográficos, né, pertence a uma parcela da sua extensão territorial ali ao continente europeu, mas que ficou aquém, né, separado daqueles grandes centros, daquela produção, daquela troca cultural. Tá? Então, a partir daí, esses escritores querem estabelecer um diálogo com o restante da cultura europeia. Tá? Vale lembrar, né, só para a gente ter um parâmetro e essa distinção, né, embora esses grandes centros, geograficamente, eles pertençam aí ao continente europeu, né, Moscou, São Petersburgo, estejam na região ali que pertence à Europa, e o resto, né, a Sibéria, toda aquela região mais agreste pertence à Ásia, a língua russa, ela não é considerada uma língua europeia, né? Ela é uma língua oriental. Tanto é que lá em São Paulo, na USP, vocês têm 2 departamentos de línguas. O departamento de línguas modernas, né, que vai ter inglês, francês, espanhol, italiano e russo, e o departamento de línguas orientais, que aí nele nós encontramos o russo, o chinês, o coreano, o japonês, o árabe e o hebraico. Tá? Só para a gente ter em mente que, embora, né, quer dizer, a Rússia, essa parte mais ocidental pertença aí ao leste europeu, em termos linguísticos, ela não são produções de uma língua não europeia, né? Então uma língua que vem, desse ramo oriental, ok? Mas a partir do Pushkin, então, nós vamos ter essa tentativa de dialogar com a literatura europeia, né? E aí vamos lá, já estamos em plena cultura do romantismo, que é quando surgem, então, os primeiros autores russos, tá? Então, dentro do panorama da literatura ocidental, né, o advento aí do Alexander Sergeyevich Pushkin é considerado por muitos estudiosos como o momento inicial da grande literatura, então já no século XIX. Tá? Então, vamos pensar que esse período, né, de introdução, aí, de início, né, da literatura em russo moderno, já se estabelece em plena era romântica, né? E aí que nós vamos ter são esses autores transitando do romantismo para o realismo, tá? Do Pushkin, nós temos um grande primeiro poema épico, que é o Eugênio Onegin, então um poema longo, é uma narrativa, né? Vamos lá, é uma narrativa, mas está escrita em versos, né? E vai contar a saga do protagonista, que é também o personagem título, e é considerado aí o marco, né, da literatura russa do século XIX. Quer dizer, a primeira grande obra do século XIX na Rússia é o Eugênio Onegin. Tá? Ele é tão representativo dentro da cultura russa que, posteriormente, ele foi, inclusive, adaptado para a ópera. Né? Só para a gente ter uma ideia aí da relevância dessa história, então, é um poema narrativo, né, um poema épico narrativo, extenso, né, aqui no Brasil não é tão fácil assim a gente encontrar edições desse poema, né, algumas aí, como por exemplo do Ateliê Editorial, que vocês estão vendo a capa, é uma das edições mais modernas, tá? Mas posteriormente, né, ele foi transformado em ópera, né, e mantém esse clima de valorização da cultura nacional. Então, é um poema que ressalta muito essa questão da cultura local, do patriotismo e aí das aventuras vividas aí pelo protagonista. Tá? Fora isso, nós temos hoje algumas produções do Pushkin no nosso mercado editorial, né? Vocês estão vendo aí na outra capa da editora 34, que é a Dama de Espadas, né, o volume A Dama de Espadas, que agrega aí prosas e poemas dele. Então, o Pushkin é um autor que se dá bem tanto no verso quanto na prosa. Ele vai escrever poemas, poema épico, ele vai escrever novelas, então ele tem uma variedade ali de textos muito interessante. Tá?
Acho só um minutinho aqui, deixa eu voltar. Não, isso, tá certo. Depois do Pushkin, né, nós vamos ter aí um autor até bem mais conhecido aqui no Brasil, que é o Lev Tolstói. Tá? Então, é o grande expoente aí, né, do realismo crítico russo, né? O Conde Lev Tolstói, né, ou Leon Tolstói, como tem algumas traduções, que vem de uma família aristocrática, né? É uma pessoa, uma figura central ali dentro da cultura russa, né? Considerado um dos grandes nomes aí dessa literatura, e que vai ter duas obras centrais também aí dentro do panorama cultural literário mundial, tá? Que são o Ana Karenina, né, e Guerra e Paz. Tá? Então, Ana Karenina, que é um romance que se volta para a questão do adultério, né? Então, né, já pegando essa vertente aí do realismo, né? A história da mulher casada, que em certo momento da vida cai em adultério, que disso nós vamos chegar a circunstâncias trágicas, né? A consequências trágicas, né? E do outro lado, uma obra que é monumental, né, monumental porque são mais de 1.500 páginas também, né, que é o Guerra e Paz, que vai ter como pano de fundo a invasão da Rússia por Napoleão Bonaparte no início do século XIX. Tá? Vamos pegar aqui alguns referentes dessa obra. Então, Guerra e Paz é um vasto painel histórico da União Soviética e da Europa na época de Napoleão. Tá? Nós vamos ter ali um pano de fundo da guerra, tá? Que vai por volta aí de 1805 a 1812, né? Esse panorama aí, né? Que atravessa o pano de fundo que atravessa o romance, tá? E o que vai estar diante dos nossos olhos, né? É um conjunto de personagens de famílias aristocráticas que vão ser vistas ali nas suas intrigas, nos seus dilemas políticos, econômicos, sentimentais, enquanto a guerra está acontecendo. Né? Então, nós temos um protagonista, que é o Pedro Bezukov, né? Basicamente a história gira em torno dele, do núcleo de personagens ali que fazem parte das suas relações. E enquanto nós acompanhamos o desenvolvimento e a trajetória desses personagens, nós vamos ter como pano de fundo a guerra, né? Então a invasão da Rússia, né? A chegada as investidas, na verdade, do exército francês até o ponto decisivo, que é 1812, quando Napoleão chega a Moscou, né? Mas ali também já encontra uma cidade abandonada, porque o imperador e a corte eles fugiram para São Petersburgo, né? E aquilo com que o exército francês não contava, né, aquele clima rigoroso do inverno russo, né, aquelas baixas temperaturas que acabam matando muitos soldados. E aí a derrota, né, da França, porque Napoleão sai fugido dali, né, boa parte do exército morre naquelas circunstâncias, né, e a Rússia acaba vencendo, né, não diretamente, mas com uma ajuda ali do clima que se voltou, né, que não estava aí nos planos de Napoleão, né, que vai ser também um dos pontos decisivos aí para o início da derrocada do imperador francês, né, que em 1815 ele vai ser deposto e exilado, tá? Então, como eu falei, é uma obra volumosa, né, são mais de 1.500 páginas aí, e aí nós vamos ter toda essa questão, né, heróica da resistência, do patriotismo, o estilo de vida daquela antiga aristocracia. Então, todo aquele universo palaciano é descrito para nós, tá? Com o decorrer aí da trama. Apesar de ser considerado um épico, a visão realista da vida se sobrepõe à função idealizadora da epopeia. Então, ele não é de fato um épico, porque não é só a exaltação do povo russo, né? Nós temos ali muitos pontos negativos que precisam ser destacados. Então, aquele conjunto de personagens russos que compõem a trama, nós temos vários vilões, várias pessoas
que cometem crimes, que querem passar a perna um no outro. Então, assim, tem uma série de intrigas ali, né, que algumas até com consequências trágicas, que são denunciadas para a gente voltar àquele princípio realista, né, de mostrar que a sociedade não é, né, tão boa assim quanto ela aparenta ser. Tem uma série de problemas ali, de vícios que tem que ser denunciados, né? Claro que o pano de fundo histórico é aquele, né? Então, o exército francês buscou essa invasão durante muitos anos, né? Quer dizer, campanha atrás de campanha, eles foram tomando posse do território até 1812, quando eles chegam à capital, mas eles acabam sendo vencidos pelo inverno. Então, esse pano de fundo histórico serve como pretexto para se falar desse conjunto de personagens, né? Alguns com atitudes muito mais honestas, muito mais elevadas do que outros que a gente vê ali que funcionam como antagonistas da narrativa, tá? E no caso do Ana Karenina, como eu já falei, nós vamos ter aquela história de adultério, né? E aí todo o conflito psicológico que advém, né, disso, e como que a protagonista acaba caindo em tragédia, em desgraça, por conta do que vem depois. Tá? Então, a Ana tem uma história muito sofredora, né? Então também é um romance longo, são quase 1000 páginas, e aí nós vamos acompanhar todos os desdobramentos dessa relação extraconjugal, né, e o peso que recai sobre a protagonista diante desses acontecimentos até o final trágico, tá? Mas então seriam as duas obras as duas obras-primas do Tolstói, né, que é, como eu falei, considerado uma das figuras centrais aí da Rússia, né? O próprio episódio da morte dele, né? O Tolstói chega um momento da vida que ele abre mão, né, dessa vida mundana, das riquezas, ele funda algo como se fosse uma sociedade religiosa ali, né? Então ele vai pregar valores mais humanistas, o desapego da matéria, a vida no campo, e ele acaba abrindo mão da sua fortuna, né? Ele vai se desfazendo de tudo, embora a família seja contra. O próprio manuscrito, né, os direitos de Guerra e Paz, ele doa para o povo russo. Então, assim, ele é uma figura que tem um reconhecimento público muito importante, muito evidente, né, e que teve um final de vida muito conturbado, né. O próprio episódio da morte dele, né, ele abandona a família, sai num trem para morrer num lugar separado, à parte, né. Tudo isso acabou causando uma comoção nacional. Então o povo foi até onde ele estava, né, e vai ver lá o corpo dele. Então tem todo um cortejo que segue esse homem, né, essa figura importante aí, tá? Então é uma história de vida muito interessante, inclusive já virou motivo aí para o cinema. Nós temos aí filmes que mostram esses últimos acontecimentos da vida do Tolstói, tá? Bom, ainda, né, dentro do realismo, mas com uma vida um pouco mais complicada, nós vamos ter o maior nome, considerado aí se não o maior, um dos maiores nomes da literatura ocidental, o pai da narrativa psicológica, pelo menos na visão dos russos, que é o Fyodor Dostoiévski. Tá? O Dostoiévski, né, que tem uma história de vida bem mais complicada, porque se indispõe com o governo por conta das suas ideias, né, acaba preso em determinado momento da sua vida, vai para a Sibéria, fica alguns anos ali. Então, se o Tolstói vem de uma família aristocrática e teve uma vida mais tranquila até certo ponto, a do Tolstói é bem mais complexa nesse sentido, né? Inclusive, a sua prisão vai ser motivo aí para a escritura de alguns volumes que ele vai publicar depois, tá? Mas, também com uma vida basicamente longa, né, 1821 a 1881, ele tem uma produção muito vasta e até mais diversificada que a do Tolstói, né? Vocês estão vendo aí 3 capas, né, do que seriam as obras-primas do Dostoiévski, né? Os Demônios, Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. Tá? Há uma dúvida aí, né, da crítica se Crime e Castigo ou Os Irmãos Karamazov, qual dos dois, né, seria a obra-prima. Tá? Então é uma disputa boa porque são obras realmente muito interessantes, né,
tendo a achar que Crime e Castigo, né, é uma leitura até mais produtiva, né, com realmente uma profundidade psicológica muito interessante ali de ser observada, tá? Mas são todas elas obras essenciais, tá? Então, como eu falei, é uma produção muito vasta, mas aí nós já temos a vida madura, né? A vida literária madura do Tolstói. Como que as obras do Tolstói se dividem? Desculpa, do Tolstói não, né? Do Dostoiévski. Né? Então, o Dostoiévski, a sua produção, ela está dividida em 3 fases. Então, as chamadas novelas da juventude, que seria uma fase mais romântica, né? Não aquele romantismo puro, exagerado, né? Mas uma fase ainda mais idílica, mais sentimental, né? Menos controversa. E aí esse pano de fundo da descrição dos personagens, né? A humanidade dessas figuras que são postas em cena. Então tem todo esse clima de ternura, o espírito de abnegação, né? De desprendimento, que é muito interessante ali, que é muito evidente. Então, essas novelas da juventude, elas seriam uma produção inicial. Né? Não são as obras-primas, né? Mas são obras que sobreviveram. Né? Dentre elas, eu posso citar, por exemplo, Noites Brancas, né? Que tem um romantismo já carregado também de pessimismo, a ideia do idílio, né? Da relação amorosa que deságua numa separação trágica, né? E aí todo o clima de desilusão que vem decorrente disso, tá? Mas aí, como eu falei, né, são ainda novelas da juventude. Depois nós vamos ter as chamadas obras de transição, né, que foram escritas aí nos 4 anos que ele foi condenado, né, a trabalhos forçados na Sibéria, né, porque, de novo, né, vamos lembrar que ele estava envolvido aí com atividades revolucionárias, ele pertencia a um grupo anticzarista, né, e ele vai ser preso, né, e vai ficar um bom tempo ali na Sibéria. Tá? Então, é um momento aí divisor de águas, tá? Que vai, né, dar origem aí à fase madura do Dostoiévski com aquelas obras que eu citei agora há pouco, tá? E aí os romances da maturidade, né, são 7 ao todo, né, eu apresentei 3, mas são 7, em que nós vamos ter essa plenitude formal, né? Então, diferente do que acontece no Tolstói, que nós temos muita ação, né, em Dostoiévski a questão psicológica é muito mais evidente. Né? Então, assim como em Machado de Assis. Né? Então, Machado e Dostoiévski são 2 escritores que estão ali paro a paro, porque realmente essa maturidade psicológica é muito importante, muito evidente, né, nessa produção do período, né, dos 2. E aí essa questão da temática existencial, né, a construção dos personagens, então tudo isso vai trazer, né, para esse momento obras muito mais interessantes, muito mais maduras do que as suas primeiras produções. Né? Então, quer dizer, é um escritor que já está também numa idade mais avançada, já tem uma experiência literária muito mais profunda, sofre muito em vida, então passa aí por alguns percalços muito fortes, e tudo isso acaba desaguando numa produção mais relevante. Tá? Então, quanto ao aspecto formal, tem-se a técnica da transposição, né, com o intuito de explorar os subterrâneos da alma humana. O autor não constrói personagens e histórias de um modo linear e acabado, mas reparte fatos e características psicológicas de forma a poderem ser vistos de vários ângulos. É muito interessante que em Dostoiévski os personagens falam muito. Então, diferente de outros autores em que nós temos um narrador que condiciona ali o andamento da narrativa, aqui nós vamos ter obras em que há muita conversa. Né? E há um estudioso da literatura russa, né, da crítica literária, que é o Mikhail Bakhtin, também russo, que vai cunhar um termo baseado na obra do Dostoiévski, que é o chamado romance polifônico. Né? O que é a polifonia que o Bakhtin encontra ali nas obras do Dostoiévski? Né? É essa capacidade que ele tinha de colocar os personagens para falar, e aí cada personagem tem uma postura existencial, tem uma ética própria, um estilo de vida, uma mentalidade que vai ser apresentada, mas
você não tem nenhum personagem ou nenhuma visão de mundo que se sobrepõe à outra, né? É como se houvesse ali um compartilhamento. Cada um expõe a sua visão de mundo, né? A sua ética. O narrador não vai tomar partido de ninguém e cabe ao leitor se identificar com essa ou aquela postura. Então, a chamada polifonia, quer dizer, o que é polifonia? São muitas vozes. Mas não é simplesmente que eu tenho muita gente falando. Eu posso ter vários personagens falando, mas está todo mundo envolto na mesma perspectiva de vida. Em Dostoiévski, não. Né? Cada personagem tem uma visão de mundo particular e essas visões de mundo começam a se chocar. Só que nenhuma vai se sobrepor à outra. É o caso, por exemplo, dos irmãos Karamazov. Né? Então, a história gira em torno do assassinato do pai. Né? Supostamente, você tem como suspeitos os filhos, né? E realmente o assassino é um dos filhos. E aí, além do discurso do pai, que nós temos em flashback, né? Que também ele vai morrer ali no decorrer da trama, cada um dos filhos representa uma visão de mundo. Então você tem o rapaz que é o religioso, né? Que modela a sua vida ali pelos princípios da igreja. O outro que é aquele espírito mais rebelde, de contestação, que se opõe a tudo ao pai, né? Um terceiro que assume uma postura mais cética, se coloca ali como um ateu, e o quarto filho, que é um filho bastardo, que vai trazer o discurso do ódio. Então, o que nós temos ao longo da narrativa são esses discursos entrando em choque, né? O do pai e dos quatro filhos, fora os outros personagens, tá? No caso do Crime e Castigo, né, que eu acho que eu considero um romance mais interessante, né, nós vamos ter esse dilema do rapaz que comete um crime, né, e ele acha que ele tem o direito a isso, quer dizer, ele, como um ser humano livre, ele pode cometer um crime e ver o que acontece depois. Né? E aí nós vamos ter todo esse discurso, né, de o homem pode cometer o crime, o homem não pode, isso vai contra as regras sociais, isso vai contra a lei de Deus. Então são esses discursos que vão surgindo ao longo da narrativa, mas, né, como o nome indica, é o crime e o castigo, ou seja, ele pratica um crime e ele vai ser castigado por isso. Né? É interessante a gente pensar que em Dostoiévski, geralmente a solução ela está ligada à fé, à igreja. Né? Então, diferente do Machado de Assis, que é cético, que não enxerga a possibilidade de final feliz, né, muito menos fora da sociedade, né, em Dostoiévski nós vamos ter sempre esse apego ao religioso, quer dizer, existe uma luz no fim do túnel, e essa luz está ligada à religião, à fé. Então, no Crime e Castigo é isso, ele cometeu um crime, ele vai passar pelo castigo, a condenação, e ele vai encontrar uma possibilidade de salvação dentro da religião. Né? Isso eu estou citando um dos romances, mas se a gente pegar os outros, nós vamos ter sempre esses princípios aí modelando a obra do Dostoiévski. Tá? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Né? Contemporâneo desses autores, nós vamos ter o Nikolai Gogol, tá? Também aí pegando esse eixo realista da literatura, que é considerado o pai da literatura russa, o pai da moderna literatura russa, né? O primeiro grande escritor russo a ser reconhecido além das fronteiras do país, né? Até acabou sendo reconhecido, né, mais do que os outros dois, né? Até pela questão da temporal, mas ele é um primeiro grande nome aí internacional, tá? E o Gogol é aquele espírito crítico, né, que vai trazer essa visão crítica contra a sociedade e que vai ter uma veia de humor também muito interessante. Né? Então, as narrativas e curtas ou mais longas do Gogol, elas trazem esse princípio de você estar fazendo uma crítica, você está mostrando ali os problemas sociais, mas você consegue tirar ali uma pitada de humor, de sátira da situação. Tá? Podemos citar, por exemplo, as novelas e contos do Capote. Né? O Capote é o conto mais conhecido dele, né? Então é um dos mais estudados, inclusive pela crítica russa. Tá?
E outro romance, aí pegando a linha do romance também, que foi recentemente retraduzido aqui no Brasil e reeditado, é o Almas Mortas. Né? É uma leitura muito interessante, né? Porque no Almas Mortas nós temos como pano de fundo o princípio do capitalismo. Né? Então, a gente precisa ter em mente que a sociedade russa ela demorou para se libertar daquele espírito feudal medieval. Né? Então, eles entram num sistema capitalista muito tardiamente. Né? Vamos lá. Então, você tem o czar, que é o pai da nação, né? E esse czar distribui títulos. Né? O que acontece? Né? Então, você tem um título lá, se é um conde, se é um duque, se é um barão, você tem terras. Mas no caso aqui, né, da cultura russa, né, da sociedade russa, você não é dono só das terras, você é dono de quem nasce nelas. Então você tem os servos. Né? Então ainda, vamos lá, isso século XIX, né, olha o aspecto medieval. Então, o que é o Almas Mortas? Então é um empreendedor, um cara que começa a comprar esses títulos, né, de falecimento para ter uma renda financeira, né, para trocar. Então, tem toda uma história, né, é uma história muito interessante, mas também muito complexa, porque os fatos vão sendo revelados muito aos poucos, né, desse rapaz que surge ali num povoado afastado, né, no setor rural, e ele, como quem não quer nada, começa a ficar amigo dos proprietários, né, pequenos proprietários, grandes proprietários, e conversa vai, conversa vem, vai ganhando a simpatia e fala que quer comprar, né, os títulos ali, não me lembro agora o nome, os títulos de óbitos, né, antes do censo, antes de acontecer o censo, né. E todo mundo acha aquilo muito estranho, mas, né, bom, ele está pagando, né, ele vai pagar por um escravo, um servo morto, né, e as pessoas vão vendendo, ninguém pensa muito sobre aquilo, até que alguns começam a se questionar, mas o que ele quer com isso? Né? Para que alguém paga pela certidão de um servo morto, né? É aí que lá no final a gente vai compreender que tem uma jogada política por trás disso, econômica, né, que isso aí se reverteria em lucros para ele. Então vejam, é o primeiro momento em que nós vamos ter esse princípio capitalista, né, posto em cena ali na literatura russa. Né? Ele não é servo, mas ele também não é o proprietário. Né? Quem é ele? Ele é alguém que está de fora do sistema. Lembra-se do sistema escravocrata aqui no Brasil, quer dizer, o branco pobre, que não está fora das relações trabalhistas? Ali no Almas Mortas nós vamos ter essa figura, né? O empreendedor que vai subir na vida, né, a partir desse negócio, né, que fica, a narrativa não fala exatamente se é escuso ou não, se é correto ou não, mas o que a gente tem alguém deu um jeito na situação e está lucrando, né, fora daquele sistema de servidão russa. Então também um romance bastante interessante que merece a pena aí uma leitura. Tá? Bom, então, fechando aqui o Gogol, né, seu realismo foi interpretado como crítica à sociedade conservadora e ao absolutismo do regime czarista, né, como eu falei, esse regime em que as pessoas não têm liberdade. Na terra em que você nasceu, você vai, né, passar a vida como na condição de servo daquele senhor, do dono da família aristocrática, que é a dona daquela localidade. Né? E há uma coisa interessante que nesse cenário russo, esses servos não têm possibilidade inclusive de viagem, né? Eles não podem sair daquela terra sem uma autorização do seu senhor. Então é um sistema assim, bem complicado. Quando a gente pensa século XIX, ainda essa cara de sociedade medieval é muito chocante, né? Até para quando a gente está lendo ali as obras se depara com umas situações que vai, puxa, mas isso aí na Europa já ficou para trás há muito tempo. Na Rússia isso ainda acontecia. Então, de caráter fraco e inseguro, encontrou na estima do poeta Pushkin o apoio de que sua arte precisava. Só que aí nós vamos ter também uma situação bastante delicada, né, na vida do Gogol. Quando o Pushkin falece, o Gogol entra numa depressão ali absurda, né? E aí ele acaba se refugiando aí num sistema místico, né, numa filosofia religiosa, e ele morre de inédia.
né, ou seja, ele deixa de comer. Inédia é isso, ele deixa de comer, não come mais nada, e o corpo vai padecendo ali, né, de fraqueza até a morte. Então, só para a gente ver, né, a que grau de loucura chegou o Gogol, né, por conta aí da morte do amigo. Né? Primeiro ele adentra esse universo místico aí, né, se apega ao misticismo, mas acaba, vamos dizer, cometeu uma espécie de suicídio, né? Deixou de comer e aí o corpo, né, foi padecendo até que entrou em colapso, tá? Morreu aí de média também muito cedo, né? Então é alguém que com certeza teria muito mais a escrever e muito mais, né, a nos contar, mas infelizmente teve essa morte trágica aí muito recente, muito precocemente, tá? Bom, um outro nome importante, né, pegando aí o eixo dos contos, né, talvez um dos grandes contistas da modernidade aí, né, quer dizer, um dos pais do conto moderno, nós vamos ter o Anton Chekhov, né, não só contista, mas também dramaturgo, e uma obra, né, de cunho realista voltada para esse ceticismo, né, então esse sentimento de desilusão, né, esse negativismo com relação à vida, né, obras carregadas também de uma ironia, né, muito fina, que vai mostrar, né, toda essa crueldade, essa estupidez, essa indiferença do homem moderno, né, da sociedade moderna. Então, ao lado do americano Edgar Allan Poe, o Chekhov, como eu falei, ele é considerado o pai do conto moderno. Ele e o Poe, né, são os dois expoentes aí da contística moderna. Tá? E no caso do Chekhov, esse apelo ao realismo, ao ceticismo com relação à vida, é muito marcante. Tá? Uma das obras mais conhecidas dele também, agora editada aqui no Brasil, né, reeditada, é A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, né, que tem aí algumas das principais produções do Chekhov, né, na área dos contos. Tá? Pegando agora a virada, né, do século XIX para o século XX, aí já entrando nesse eixo do socialismo russo, nós vamos ter o Maxim Gorky, né? O Gorky é considerado o pai do realismo socialista. Né? Então já é um filão da narrativa russa que não é simplesmente uma crítica social como nós temos nos outros autores, mas agora, né, essa crítica modelada pelos princípios do socialismo. Então já chegamos aí ao século XX, Revolução Russa, né, o que veio depois aí com o governo socialista, e aí o Gorky é um dos principais representantes dessa nova literatura. Então, em suas obras de ficção, em suas narrativas biográficas, mostra que a arte deve apresentar uma função utilitária, que deve ser posta a serviço do progresso material e espiritual da comunidade, defendendo uma sociedade comunista. Então, isso fica muito claro, né, a partir dessas propostas aí de literatura utilitária, defender o bem comum, a comunidade, ou seja, né, são as ideias que modelam aí a cultura socialista ou comunista. Tá? Da produção do Gorky, né, uma das mais interessantes é a peça teatral Pequeno Burgueses, né, que é justamente uma crítica àquela família, né, de modelo tradicional, burguesa, de expressão capitalista. Né? Então, é um drama familiar, e o que nós acompanhamos aí no desenrolar da peça é como que aquela estrutura familiar, burguesa, capitalista, entra em colapso a partir de intrigas, né, que vão surgindo ali na relação entre os personagens, né, entre os pais e os filhos, né, que compõem aí o grande núcleo. Tá? Também uma obra bastante interessante, né, mais aí voltada para essa visão socialista. Tá? O Gorky, como eu falei, ele é um dos autores. Né? Nós vamos ter uma galeria, né, de escritores russos aí da primeira metade do século XX que vão ser influenciados diretamente pelo governo socialista e que vão se dedicar a uma produção de cunho, né, socialista comunista. Tá bom? Inclusive, nós vamos ter resquícios dessa mentalidade aqui no Brasil, né? Se a gente pensar, por exemplo,
na figura de Jorge Amado, né? Algumas das obras do Jorge Amado dialogam diretamente com essa posição socialista, né? Vamos lembrar que o Jorge Amado ele era afiliado ao Partido Comunista, ele era um dos grandes pensadores ali do partido, né? E ele acaba escrevendo algumas obras de cunho socialista. Não são as mais relevantes do Jorge Amado, nem são as mais conhecidas, mas é o único grande momento em que essa vertente socialista acaba adentrando aí a nossa literatura, né, como produção escrita, como participação, né, não só o Jorge Amado, mas muitos outros foram abertamente ligados ao Partido Comunista. Tá? Mas como produção literária, nós temos aí essas produções do Jorge Amado que merecem ser destacadas. E aí, fechando o nosso panorama aqui, nós vamos ter o Vladimir Mayakovsky, né, também aí com uma vida consideravelmente curta, né, não só teatrólogo, mas poeta também, né, que considerou-se logo um artista do proletariado, né, também pegando essa expressão socialista da arte, então ele se considerava um artista do povo, né, desse proletariado, dessa gente aí modelada pelo universo do trabalho, a serviço do poder operário, mas seu vigor, entusiasmo e criativismo se voltaram, antes de mais nada, para a busca incessante de uma inovação estética e artística, que fosse capaz de expressar e contribuir de maneira fundamental para a criação de um mundo novo, que então se projetava a partir da recém-criada sociedade soviética. Então é interessante a gente pensar que muitos desses artistas, né, que eram filiados ao partido e comungavam as ideias, né, acabaram não se adequando àquele modelo, né, e aí, né, o próprio Mayakovsky, né, também tem uma vida bastante complicada, né, depois vocês podem dar uma olhadinha, mas porque o princípio artístico é você não ter barreiras, e aí você criar uma arte que seja controlada pelo partido, pelo Estado, é muito complicado, né. Eu posso citar, por exemplo, né, saindo do campo da arte, mas entrando aí na crítica literária, né, nós vamos ter aí nas primeiras décadas do século XX o chamado Círculo Linguístico de Moscou, que vai ser decisivo aí para a construção da crítica literária moderna, né. Então, um conjunto aí de professores, críticos, até alguns artistas que começaram aí um estudo da linguística, da semiótica, e que voltaram a enxergar o texto como uma produção formal, né? Então, assim, o que nós tínhamos até então era crítica biográfica, crítica social, crítica psicológica, mas o Círculo Linguístico de Moscou trouxe esses acadêmicos, né, estudando ali o texto nas suas camadas formais, né? E aí vai chegar um momento em que o partido, né, o governo, começa a ver isso não com muito bons olhos, porque ficava, olha, mas falar do texto pelo texto, sem buscar uma ideologia, sem você dar um contexto social, uma significação social, é muito perigoso. E aí, de repente, esse círculo começa a se desfazer, porque esses acadêmicos começam a ser perseguidos, né? Alguns deles são presos, só para a gente ter uma ideia, né, da extensão do poder controlador do Estado, né? E o episódio, né, russo é muito interessante porque a crítica literária moderna nasce ali, né? Quer dizer, o formalismo russo, até hoje, ele é estudado na academia. Só que vai chegar um momento em que esse grupo de professores acadêmicos vai ser perseguido, né? E os textos, a própria questão da circulação dos textos vai ser proibida, né? Tanto é que aqui no Brasil, só muito recentemente que houve a possibilidade de uma reedição dessas obras, porque era uma burocracia muito grande, questão de direitos autorais. Então, assim, por muitas décadas, a Rússia não só proibiu a divulgação dessas ideias, mas inclusive a tradução, né? Então é um episódio bastante singular aí da cultura moderna, porque a gente vê esses dois lados, quer dizer, a Rússia produziu uma geração de ensaístas, de críticos literários, de linguistas muito importante, mas depois abafou tudo isso, né? E não só
quis destruir essas ideias, como perseguiu e prendeu muitos desses professores, desses acadêmicos, né? Então é um episódio bastante marcante, só para a gente ver como que a arte acaba, muitas vezes, não conseguindo se adaptar ou se adequar ao modelo que o Estado propõe, um modelo de vida, de política, né, de ideologia. Então, assim, a arte está sempre um passo à frente. E o caso do Mayakovsky é muito singular nesse sentido, de alguém que comungava essas ideias, mas começa a perceber que a arte não pode estar em função de uma ideologia política, né? E aí, só para encerrar, tem uma citação aqui do Mayakovsky, que já se transformou até em frase popular, né? Quando ele fala: brilhar para sempre, brilhar como um farol, brilhar com o brilho eterno. Gente é para brilhar, e tudo mais vá para o inferno. Este é meu slogan e o do sol. Então, esse gente é para brilhar, né, ou como alguns falam, gente nasceu para brilhar, é um dos grandes lemas aí que vem dessa poesia do Mayakovsky, aí já, né, primeira metade do século XX, tá? Gente, então, basicamente, o panorama que eu queria apresentar para vocês é esse, tá? Claro que, né, muita gente ficou de fora, muitas obras não foram citadas aqui, né, mas é só realmente um primeiro olhar aí sobre a língua, a cultura e a arte russa para a gente ter esses referentes, tá? Quando a gente chegar aí na narrativa do século XX, nós vamos voltar a alguns temas aí, né, o realismo crítico, a narrativa socialista, porque aí nós vamos ter esse padrão aí do romance moderno, o romance do século XX, só para a gente entender melhor, tá? Eu queria, então, antes de fechar com vocês, abrir para duas perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário, tá? Fale agora. Fiquem à vontade.